Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe as vidas que o Senhor tem trazido, as vidas que o Senhor há de trazer, e com certeza a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, vai se cumprir sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles a qual ainda vão vir, daqueles a qual nós temos clamado, daqueles a qual nós temos colocado na presença de Deus. Com certeza a fidelidade do Senhor há de se expandir a cada dia mais e mais nas nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos ter um período de oração antes de nós entrarmos na palavra, para que, se houver ainda algo no nosso coração, algo na nossa mente que não condiz com a vontade de Deus, das coisas desse mundo que a cada dia tenta nos oprimir, que nós vamos nessa noite lançar no mais fundo do abismo, para que o Senhor possa achar guarida, o Senhor possa achar local para Ele habitar em nós, para que possa manifestar em nós os seus desejos, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós colocamos na Tua presença a Tua igreja nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa esquadrinhar desde a planta dos pés ao alto da cabeça cada vida aqui presente, Pai. Tudo aquilo que não procede da Tua vontade, Senhor, para que o Teu Espírito seja majoritário, para que o Seu Espírito reine em nossas vidas, Pai, que não sejamos nós, mas que Cristo venha a ser aquele que é de reinar em nossas vidas, que nós venhamos buscar a cada dia discernimento, de entendimento, de intimidade, de coinonia com o Senhor, pois não somente basta nós crermos no Senhor, mas nós temos que viver no Senhor. Que nós venhamos a entender os Teus propósitos em nossas vidas, que nós venhamos a cada dia buscar, Pai amado, a intimidade com o Senhor, a intimidade a qual nos vai levar à vida eterna, a intimidade a qual vai nos aproximar a cada dia mais e mais do Senhor e afastar das coisas do mundo, daquilo a qual de nada tem valia. Nós proclamamos, Senhor, e decretamos em nossas vidas que não vivamos mais nós, mas que o Senhor venha reinar em nós, que o Senhor venha viver em nós, que o Senhor venha manifestar em nós a cada dia mais e mais, pois só assim nós temos a certeza que a alegria em nossas vidas será não a do mundo, mas sim aquela que será eterna em nossas vidas. Por isso mesmo, nessa noite, nós desde já te agradecemos e rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãs e irmãos, quem trouxe seu manual de vida, tua espada, tua palavra, eu convido a abrir em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 e já pode deixar já também pronto no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Tiago 1, 13 e logo em seguida Lucas 4, do 1 ao 13. Tiago. Para quem não tem muita intimidade, Tiago não muito se lê, é para frente de Hebreus, no finalzinho já da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Amém? Então vamos ler o que o Senhor quer nos liberar nessa noite. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, por quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E vamos agora em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: se tu és
o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, nessa palavra que o Senhor quer trazer nessa noite para nós, quando o Senhor trouxe essa ministração, quando o Senhor trouxe essa visão para que a igreja viesse a contemplar, para que nós viéssemos a viver aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos voltar novamente ao início para que a gente venha gravar novamente aquilo que não deva ter saído. Então, irmãos e irmãs, quando o Senhor trouxe essa palavra, quando o Senhor trouxe essa visão para esse culto de hoje, é o culto da família, culto aonde nós colocamos a nossa casa, a nossa família no altar, o Senhor trouxe uma passagem na palavra de Deus que esses dias eu tenho muito ouvido o Senhor falar, que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Por que isso? Por que o Senhor tem falado tanto isso em nossos corações ultimamente? Essa palavra que Tiago escreve sobre bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque a Bíblia, ela hora nenhuma, ela nos dá uma situação que nós não vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados o tempo inteiro em todas as áreas, porque a palavra de Deus diz que aqui jaz do maligno, e se é do maligno, ele vai tentar a cada dia manifestar aquilo que ele tem como desejo. E o que é o manifestar do inimigo em nossas vidas? Se nós buscarmos na palavra de Deus, em Gálatas, fala sobre as obras da carne, que é a lascívia, glutonaria, enfim, várias situações que nós já sabemos que está escrito e está se cumprindo. Então o inimigo, o propósito único exclusivamente dele é para que os frutos do Espírito não venham a germinar em nossas vidas. Por quê? Porque como Deus é fiel na palavra dele, como Deus tem uma fidelidade com a sua palavra, e na sua palavra está escrito que aqueles que viverem os frutos do Espírito, no final de todos os 9 frutos, ele deixa bem explícito que contra estas coisas não há lei. Isso quer dizer, o Senhor já nos blinda, já nos outorga as vitórias em todas as áreas. E quando nós lemos essa passagem, principalmente quando Jesus foi tentado no deserto, nós vimos 3 situações a qual o inimigo atentou sobre Jesus e atenta sobre o cristão. E todas as 3 ela é baseada única e exclusivamente na concupiscência, que é o desejo do homem natural.
Por isso que nós não podemos viver como homens e mulheres naturais. Nós temos que todos os instantes da nossa vida mortificar a nossa carne. Não adianta vir aqui pregar sobre uma situação que Deus vai mudar a sua vida. Irmão, aceita Jesus, porque Jesus vai mudar a sua vida na sua casa financeiramente, vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Jesus, ele não veio aqui com esse intuito. Ele não morreu por nós por esse intuito. Única e exclusivamente nós temos que entender que o Senhor, o Deus Pai, se veio na forma de homem como Deus Filho, se esvaziou da sua forma de ser, veio, morreu por nós, para que o que estava dentro dele habitasse em nós, e que isso que habita dentro de nós, que é o próprio Espírito dele, que está dentro de nós, possa também fazer com que nós sejamos transformados, nós sejamos renovados a nossa mente. Enquanto o cristão continuar falando o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, aonde estiver essa palavra eu, o Espírito de Deus não reina. Então nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que dar permissão para que o Espírito de Deus, novamente falando, como tem falado basicamente quase todos os cultos, ele tem que ser o majoritário. Por quê, pastor? Aonde nós podemos comprovar isso? A passagem que o Senhor ministrou nessa noite, ele fala no início do capítulo 4 de Lucas, ele fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Como nós estamos sendo levados? Nós estamos sendo levados pela nossa concupiscência da carne, do olho, do desejo, ou nós estamos sendo levados pelo Espírito? Lembro, muitas das vezes pessoas perguntam para nós, mas pastor, aquele pastor faleceu num acidente trágico, e aí o que pode se falar? Ah, mas o irmão, aconteceu isso, um homem de Deus foi fuzilado ali, e aí? Então vamos lá, e aí? Estava sendo levado pelo Espírito ou estava fazendo aquilo que era do homem natural? O cristão, ele não vive o desejo natural, o cristão não vive o achismo, a sua vontade própria. A Bíblia fala, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Então nós temos que entender que quem vive é Cristo. Por quê, irmão? Porque assim como Jesus foi tentado, assim nós também vamos ser tentados. Nós não somos diferentes de maneira nenhuma do nosso Cristo. Ao contrário, o inimigo, como ele sabe que o plano de Jesus é de salvação, ele vai tentar a cada dia roubar. Ele vai tentar roubar essa preciosidade de nós vivermos em Cristo. E uma das coisas que nesses dias nós estamos mais vendo, e como quarta-feira passada nós relatamos e conversamos a respeito disso, né? O povo com desejo enorme de situações das coisas do mundo, tem acompanhado a cada dia, e nesse último jogo que teve, inclusive, eu estava na segunda-feira, eu estava na igreja na parte da manhã, no horário do jogo, saí e fui atender um cliente que estava aberto ainda no horário do jogo, e eu estava vendo um movimento nas ruas, não tinha ninguém nas ruas, a rua estava deserta, e eu cheguei nesse cliente, a gente começou a conversar, e ele falando que é um absurdo isso, e ele falou um negócio que deixou muito interessante, aquilo que ele ministrou. Ele falou assim: irmão, imagine, eu não queria os 90 minutos do futebol, eu queria só 5 minutos de todo brasileiro prostrar e adorar ao Senhor. Não é pedir
para Deus as coisas, é adorá-lo. Só 5 minutos de adoração. Olha o que Deus poderia fazer nessa nação, o que Deus poderia fazer em nossas vidas. E aquilo, quando falou, eu comecei a meditar, eu comecei a olhar, eu comecei a ver e comecei a refletir, e eu vi que verdadeiramente Deus quer tão pouco de nós, Ele pede tão pouca coisa de nós, e nem o pouco nós podemos oferecer para Ele, enquanto nós estivermos sermos enganados, levar a um engodo de Satanás. O inimigo, ele conhece como ele conhece a letra, e ele tem colocado tantas das vezes a letra nas nossas vidas, e nós não temos sendo a cada dia o discernimento de buscar a palavra revelada para contradizer contra aquilo que ele tem colocado em nossas vidas. E assim nós corremos um sério risco das concupiscências dos nossos olhos, que são os desejos exagerados que nós temos da proposta de nos satisfazer. Porque quando Jesus foi tentado, e ele diz que essa pedra que se transforme em pão, é trazer dentro daquilo que não tem vida, aquilo que tem vida natural, mas do homem natural. E nós não vivemos como homens naturais. Quantas das vezes nós vemos, e agora vamos começar a desmembrar o que Jesus passou nos dias de hoje. Quantas das vezes nós vemos no meio, mas Deus está me honrando tanto, nossa, eu estou assim com Deus, porque minha vida está uma bênção, meu trabalho está próspero, as coisas estão acontecendo, estou com um salário muito bom, minha saúde está boa, enfim, está tudo correndo certinho. Cuidado, isso não quer dizer bênçãos em nossas vidas, não quer dizer intimidade com Deus. Bênção em nossas vidas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nunca nos esqueçamos que muitas das vezes essas bênçãos que são liberadas, que Deus libera a nós nessas vidas, é por o Senhor ver nós tão fracos na fé, que Ele libera a tal ponto de eu vou liberar isso para que o irmão não venha a entristecer e desanimar. Cuidado, bênção não tem nada a ver com intimidade com Deus. As bênçãos desse mundo, Ele libera para nossas vidas, para nós usufruirmos, e muitas das vezes Ele libera para nós termos um pouco de prazer nesse mundo, para que seja transformado para o lado espiritual. Cuidado, cuidado. E novamente vou voltar a falar, nunca orei pelas minhas bênçãos na minha vida, porque Deus me ensinou desde o início, porque quando eu comecei meu caminhar com Deus na ignorância, quando eu orei por situações e Deus mostrou que não vou dar por isso, não vou dar pelo aquilo, eu falei assim, então se Ele fala, Ele sabe lá na frente, então eu não vou mais, Ele sabe o que está no meu coração. E uma coisa que eu aprendi, uma coisa que o Senhor falou muito no meu coração, desde o caminhar, do início, é que Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele já está no meu pensamento antes de eu pensar. Então Ele está no teu pensamento antes de você pensar. Então cuidado com aquilo que nós colocamos como desejo. O inimigo, ele vai fazer dessa maneira. Ele vai tentar reverter dentro da palavra de Deus em nossas vidas os desejos para as coisas desse mundo. E a Bíblia fala que as coisas desse mundo, elas são efêmeras e passageiras. O que vai constar para nós é aquilo que tem guardado e reservado para a eternidade. E nós temos mil exemplos que nós podemos falar. Você pede um carro, você vai, pega ele zerinho, bonito, cheiroso, com 5, 10 anos ele já tem seus amassados, ele já tem uma situação que tem que, às vezes até já trocar ele. Assim é as coisas do mundo.
Mas quando nós buscamos verdadeiramente os desejos do Senhor, além de a cada dia aquilo que Ele nos entrega como presente ser bom, Ele é renovado. E se Ele é renovado, Ele é o que? Ele é transformado. E se Ele é transformado, eis que Ele tudo faz novo em nossas vidas. Tudo que parte de Deus, que Ele entrega para nós hoje, amanhã vai estar melhor. É o inverso do mundo. Seria muito fácil vir aqui e falar as coisas que agradam a nós. Deus está preparando, vamos fazer uma campanha agora, que Deus vai liberar a casa própria na sua vida, irmã, irmão. Deus vai liberar sabe aquele desejo que você tem? Do carro, daquilo? Nós vamos fazer uma campanha para Deus liberar isso. Mas não é o plano de Deus. Deus, Ele tem um propósito sim, de nós sermos a casa própria dEle, ser o templo onde habita o Espírito dEle. E se nós buscarmos essa casa, ou melhor dizendo, se nós dermos a liberdade para nós sermos a casa, a morada do Espírito dEle, com certeza, amanhã Ele vai transformar nós numa casa nova, depois da manhã numa casa mais bela, e assim a cada dia, esse templo a cada dia, ele vai sendo transformado. Se nós viermos aqui para buscar um carro, o meu sonho é ter uma condução, vamos buscar diferente, vamos buscar a condução de ide e levai a palavra, que Deus vai dar o combustível através do Espírito dele para nós nos levar a palavra do Senhor. Jesus foi tentado aonde? No deserto, na solidão. E Deus sempre vai reservar para nós o deserto. Nenhum de nós vamos ficar sem passar pelo deserto. Nós não podemos esquecer disso. E esse tempo que nós vamos estar no deserto, nós vamos ter dois caminhos a seguir. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não estivermos como a palavra de Deus disse em Lucas, no primeiro versículo, cheios do Espírito Santo, nós corremos um sério risco de desanimar, nós corremos um sério risco de abandonar a nossa fé. Porque quando o Senhor nos leva para o deserto, é para nos aprovar. Quando o Senhor nos leva para o deserto, é para gerar uma nova vida em nós. E uma das áreas que o Senhor nos leva no deserto é para gerar um servo perpétuo, aquele a qual Ele já vai designar e outorgar tudo aquilo liberado em nossas vidas. Então cuidado que o mundo a cada dia vai tentar como Satanás tentou em Cristo. E nós temos que vencer as tentações a cada dia. E ninguém é diferente de ninguém. Se Paulo, o apóstolo Paulo, perseguidor de cristão, que se converteu e assim perseguia era o inimigo, ele mesmo fala sobre um espinho na sua própria carne, quem dirá nós, nos dias de hoje. Todos nós temos as tentações. Todos nós temos as situações que o inimigo quer fazer com que nós venhamos a cair. Mas o Senhor já outorgou a nós o seu Espírito. E esse mesmo Espírito que foi tentado no deserto, esse mesmo Espírito que Ele já nos liberou em nossas vidas, para que Ele nos renove a nossa mente, e todas as vezes que o inimigo tentar sobre nossas vidas, nós venhamos a vencer em Cristo Jesus. Por isso a palavra dele diz que nós somos mais do que vencedores em quem? No homem natural ou em Cristo Jesus? Em Cristo. Porque aquele que tem o seu Espírito e habita nele, e ele é o majoritário, com certeza nada vai impedir o mover de Deus em nossas vidas. Então cuidado com a concupiscência dos nossos olhos, dos nossos desejos. O pecado, sempre a gente gosta muito de falar as 3 etapas. É primeiro ver, é desejar e concretizar.
Assim foi no jardim do Éden. E assim como foi no Adão caído, o inimigo tenta sobre nossas vidas. Mas a Bíblia diz que veio o segundo Adão, que é Cristo, o Adão perfeito, e liberou em nós o que? O seu Espírito. Então nós temos duas opções. Nós vivermos no nosso homem natural, com certeza seremos o Adão caído. Ou nós vivermos como homens e mulheres espirituais, aí com certeza o segundo Adão vai reinar em nossas vidas. O Adão perfeito, o Adão sem ruga, sem mácula, o Adão santo, o Adão irrepreensível. E é isso que o Senhor quer em nossas vidas. Quantas situações dentro das casas estão acontecendo por única e exclusivamente manifestação do Adão caído, na área financeira, na área da saúde, na área de relacionamento, enfim, em todas as áreas familiar. Muitas das vezes as pessoas procuram para falar em relação, estou passando situação no meu trabalho, estou passando a situação no meu serviço, estou passando isso, eu sempre já falo, vamos resumir, o que é? Não precisa deixar detalhes, vai no contexto, isso, então fecha a brecha nisso. Então fecha a brecha nisso, é simples. Se nós não dermos manifestação da transformação da nossa mente, ser renovada em Cristo, nós vamos estar cheio de porquês, cheio de disse e não me disse, mas aconteceu isso, aí falou isso e falou aquilo. Não interessa o que falou, o que deixou de falar. O que interessa é onde está a brecha. Porque Jesus foi tentado no deserto e não houve brecha. Assim Ele também quer em nossas vidas. Mas é só pelo Espírito dele, não é pela nossa vontade. Porque nós temos uma luta entre a nossa carne e o Espírito. Não adianta nós falarmos que eu não vou querer, eu não vou fazer. Mas se a nossa carne ela sobrepujar o Espírito, vai se concretizar. Por isso nós temos que morrer todos os dias. Por isso aquilo que nós temos a cada dia pregado, que o Senhor tem ministrado aqui na igreja, e tenho certeza que o pastor Cristiano também tem trazido essa mensagem, pois é um só Espírito. Se nós não fizermos a oração todos os dias da nossa morte, do nosso eu, do homem natural, vai aflorar o homem carnal, e o homem carnal de nada tem valia, de nada tem valor. Então nós temos que tomar muito cuidado das concupiscências da nossa carne, dos nossos olhos. Os desejos que os olhos mais têm é do poder. Quando Jesus foi tentado, o que o Satanás falou para ele? Eu te dou toda a glória. Cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Uma das coisas que eu mais repudio quando chega perto de mim e fala assim, ô varão, homem de Deus demais, repreendo em nome de Jesus, porque a soberba procede à ruína. E isso eu estou falando quem me ensinou, quando eu comecei meu caminhar com o Senhor, chama-se pastor Cristiano, numa das reuniões. Ele falou, cuidado irmão, quando você receber elogio, cuidado. E o inimigo, o que ele fez com Jesus? Ele estava dando para ele autoridade. Não, você faz isso aí, eu vou te dar tudo que você quiser, como se diz. Você vai ser o cara. Você vai poder mandar e desmandar. E nas nossas vidas o que o inimigo tenta também é as mesmas coisas que tentou contra o nosso Cristo. Ele quer nos dar o poder, a concupiscência dos nossos olhos, que transforma em desejo e poder. E nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Porque se for gerado isso em nossas vidas, com certeza não vai agradar a Deus, e não agradando a Deus, com certeza Ele não vai poder manifestar o que Ele tem sobre as nossas vidas. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E o Senhor renova a nossa mente a cada amanhecer. Mas pastor, como nós vamos ser renovados a nossa mente? Como eu vou conseguir ser renovado? Renovado é a mesma coisa de pegar algo que já está gasto e fazer novo. É só saber como está a nossa vida hoje. Nós estamos gastos espirituais. É só nós meditarmos como nós está a nossa vida nesse instante com o Senhor. Não está fácil, está luta, está prova, está isso, está aquilo, está difícil, está isso. Então não está sendo renovado, precisa ser renovado. Porque a renovação com Deus é aquela situação que quando você pensa que a sua bateria já está acabando, Ele vem e já enche de novo, e Ele já enche de novo. E de que maneira que Ele enche de novo? Ele enche através da sua palavra, Ele enche através da coinonia, do orar sem cessar. Eu revelo mesmo, falo assim, no púlpito, gravando para muitos ouvirem, em termos até saindo do Brasil, que eu tenho certeza que essa ministração vai para muitos lugares. Aqui está um homem que não ora tanto como devia prostrado, mas passo o tempo inteiro do meu dia falando com o Senhor, e o Senhor me responde o tempo inteiro. Por quê, pastor? Porque o meu dia a dia de trabalho, ele tem pouco tempo de eu estar em casa, mas não quer dizer que eu não tenho tempo para o Senhor. Aonde eu estou, o que eu estiver fazendo, eu estou com a mente em Cristo, buscando a cada dia essa coinonia. É no trabalho, é no meu lazer, é na igreja, em qualquer lugar nós temos que ter essa coinonia. Isso chama coinonia. Porque não adianta nós prostrarmos, eu vou orar agora, ora lá meia hora, 40 minutos e levanta e já começa a ter uma vida secular novamente, a buscar as coisas seculares, a ter desejos das coisas seculares. Irmão, irmã, quando nós temos essa coinonia com Deus, quando nós buscamos essa intimidade com Deus 24 horas, Deus vai nos colocar numa dimensão que ela chama a quarta dimensão. Você vai estar naquele local, usufruindo daquilo que está naquele local, mas o Senhor vai te mostrar e colocar no teu coração as coisas do céu daquele local na sua vida.